Olá, esse é o canal da comunidade Jeová Nissi. Somos uma igreja cristã evangélica localizada na cidade de Lages, Santa Catarina. E toda segunda-feira a gente faz o nosso estudo bíblico. Tenho certeza que você já preparou esse momento aí na sua casa para você participar, de maneira que você se concentre, consiga anotar todas as coisas, né? E depois também continuar na meditação dessa palavra. O tema de hoje é Edificados em Deus e nós vamos abordar o livro de Colossenses no capítulo 2. Antes de mais nada, eu quero destacar que isso aqui não substitui a tua vida com Deus, a tua vida individual com Deus, o teu estudo, né, individual, o teu devocional, o teu momento de intimidade com Deus, mas é uma ferramenta onde você pode usar, usufruir e te auxiliar na tua caminhada cristã. Antes de a gente iniciar, vamos fazer uma oração. Curva a sua cabeça aí, fecha os teus olhos, Pai. Estamos prostrados diante de Ti em mais um dia, mais um estudo bíblico. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie e que a Tua palavra, Senhor, venha transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus, fale conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, aonde somente o Senhor sabe o que nós precisamos. Em nome de Jesus, transforme as nossas vidas para a glória do Teu nome. Amém? Amém. Irmãos, edificados em Deus, né? A gente já ouviu e ouve muitas vezes falar que devemos ser edificados, né? Muitas coisas fazemos para ser edificados em Deus, mas na prática, né, nem sempre a gente sabe o que é que devemos fazer para ser edificados e muito menos sabemos o que é ser edificado na prática, né? O que é realmente ser edificados em Deus. A gente percebe muitas pessoas que vêm para o cristianismo, né, se convertem, entre aspas, ou se convertem também, mas não permanecem, ou frequentam uma igreja cristã evangélica, frequentam uma igreja que prega a palavra de Deus, o evangelho de Cristo Jesus, mas a vida dessa pessoa não é transformada, não tem uma mudança relativamente considerável, né, na vida dessa pessoa, em suas ações, em sua forma de pensar, em sua forma de enxergar o mundo. E isso é uma coisa constante, é uma questão profunda e totalmente atual nos nossos dias, tá? Nós temos que entender que precisamos caminhar em edificação, né, de maneira que venhamos ser edificados na palavra de Deus, em sua presença. E o evangelho de Jesus Cristo, ele precisa necessariamente transformar as nossas vidas, mudar a nossa forma de pensar, mudar o nosso comportamento moral, ético diante de Deus e diante da sociedade. As pessoas precisam olhar para as nossas vidas, olhar para mim, olhar para você como cristãos e perceber, essa pessoa é diferente, tá? Então algo precisa acontecer. E nós vamos entender através do livro de Colossenses aqui como Paulo aborda e como ele destaca, né, qual é o significado real de ser edificado em Deus. Você já fez essa pergunta? Será que eu tenho sido edificado em Deus ou a minha vida não teve uma mudança expressiva desde o dia em que eu me converti, né? Desde o dia em que Deus me chamou para essa caminhada? É uma pergunta importantíssima que pode mudar totalmente a trajetória da tua vida, tá? Então vamos ler Colossenses capítulo 2 e versículos 6 ao 7, que diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Tá? Aqui o apóstolo Paulo ele mostra a vida cristã, que a vida cristã ela não é uma inércia, ela não é estática, ela não é parada, mas ela tem um movimento. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós não paramos simplesmente uma vida pregressa, mas nós continuamos uma vida agora nova, uma nova vida, uma nova criatura em Cristo, que essa criatura ela acabou de nascer e ela precisa crescer e se desenvolver na vida cristã. Então, a edificação em Cristo, ela tem a ver com movimento, com continuidade, com constância, com algo que não está abandonado, esquecido, mas sim que você avança em direção
a um objetivo, a um alvo, e esse alvo é estar cada vez mais parecidos com Cristo, tá? Então, é importante a gente entender que ser edificados em Deus não é tipo assim, agora Cristo me alcançou, agora eu vou permanecer aqui, né, parado nesse lugar. E o que tiver que acontecer, Deus vai fazer e eu vou esperar as coisas acontecerem. Ele vai fazer. Não. Edificados em Deus, irmãos, é uma progressão de uma vida que acabou de nascer. E ela deve progredir, avançar, sendo edificadas na rocha, tendo um ponto de referência e continuando esse crescimento, essa evolução a partir desse ponto de referência, que obviamente é Cristo Jesus. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é justamente esse, que a vida cristã, ela começa em Cristo, mas ela também continua em Cristo. Ela continua em Cristo Jesus. A vida cristã, irmãos, ela, como a gente leu aqui, né, na palavra de Deus, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele. Nós temos uma dificuldade que quando a gente, principalmente nos nossos dias atuais, e eu já vou chegar num ponto onde isso fica mais claro, o porquê é assim hoje de uma maneira mais intensa e mais clara. Nós temos que entender que quando nós somos convertidos a Cristo, irmãos, a partir desse momento, a partir desse exato momento, a nossa forma de enxergar a vida deve ser resetada, deve ser zerada. Deve ser zerada, porque nós temos que entender que é um novo nascimento. Tudo que eu pensava antes, a forma com que eu agia antes, a forma com que eu pensava, que eu tomava decisões antes de Cristo, tudo isso, todo esse pacote, toda essa vida deve ser agora reprogramado. Ou melhor dizendo, deve ser agora descartado. Deve ser descartado e agora nós devemos ser preenchidos, desenvolvidos com um novo modo de enxergar a vida, um novo modo de pensamento, de tomada de decisão, de comportamento. Então, começou agora em Cristo e agora, sempre olhando para Cristo, olhando para a sua palavra, nós devemos agora continuar andando nele. E como nós andamos em Cristo? Teve uma frase que eu usei muito e ainda uso na minha vida, que é uma pergunta bem simples. O que Jesus faria em determinada situação? Eu me deparo com uma situação na minha vida que eu preciso pensar, que eu preciso agir, que eu preciso tomar uma decisão e eu pergunto: o que Jesus faria nesse momento? Essa pergunta é muito importante, mas a resposta dela é muito mais importante e ela deve vir, essa resposta deve vir de um lugar seguro. Qual é esse lugar? São os nossos pensamentos? São as nossas experiências passadas? Não, essa resposta segura vem da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Ou seja, o que Jesus faria nessa situação? Eu preciso saber o que ele faria. Aonde eu busco essa resposta? Na palavra dele. É na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Cristo, aonde eu encontro como Cristo agiria em determinada situação. É através da palavra de Deus que eu conheço a Cristo. E a partir daí, agora eu sei o que Cristo faria nessa situação. Ele faria assim, assim e assado. Então é dessa forma que eu vou agir. Então, eu não posso ter um pensamento onde Cristo me alcance e agora ele largou essa vida nas minhas mãos. Pare para pensar uma coisa. Se antes da tua vida com Cristo, você não conseguia dar conta da tua vida, você não conseguia sustentar a tua própria vida, que você não tinha o conhecimento de Cristo, você não entendia as coisas de Cristo,
Ainda mais agora que Cristo te alcançou, os teus olhos foram abertos, as escamas caíram e agora você sabe que quem sustenta, quem comanda, quem te dá a direção, quem sustenta todos os teus passos é Cristo. Agora, ainda mais, nós devemos entender que é Cristo quem vai sustentar e dar continuidade nessa nova vida sendo edificada na palavra de Deus e em Cristo Jesus. Eu não faço agora com a força do meu próprio braço, eu não sustento agora a minha vida na minha carne, mas eu sustento na palavra de Deus. Gálatas, capítulo 3, versículo 3 diz o seguinte: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Paulo também está falando com os Gálatas aqui, ele diz agora, vocês são insensatos desse ponto que vocês pensam que começaram no Espírito Santo, mas agora vocês vão finalizar essa obra na carne de vocês, agindo pela própria carne, agindo pelos próprios pensamentos, buscando conhecimento numa fonte que surge de vocês mesmos? Não, é Cristo quem sustenta. Começa no Espírito e termina no Espírito. Começa em Cristo, continua em Cristo e termina em Cristo. Amém, irmãos? Então, edificação em Cristo, edificação em Deus, começa em Cristo e continua. Assim como nós recebemos a Cristo, devemos continuar andando nele, em Cristo Jesus. Amém? Então a salvação é uma obra de Deus, a santificação, que faz parte da edificação em Deus, também é uma obra de Deus. Não parte das nossas mãos, não é fruto do nosso esforço, e sim fruto do Espírito Santo que habita dentro do nosso coração. Mais um versículo que eu gostaria de destacar aqui é João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas ou os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então aqui é Jesus Cristo falando, olha, vocês precisam estar em mim para ser edificados. Vocês precisam estar em mim para dar frutos. Vocês precisam estar em mim para continuar o processo de transformação de vocês. Porque sem mim, sem Cristo Jesus, nós não podemos fazer absolutamente nada. Nada. Precisamos estar enraizados em Cristo, enxertados em Cristo Jesus, ligados na videira verdadeira. Ponto número 2. Raízes profundas e uma vida edificada. Aqui tem 2 pontos interessantes que ele cita. Raiz, olha só, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. Raiz está totalmente atrelada a uma questão profunda. Para nós sermos edificados em Cristo, eu não posso ter uma vida rasa no caminho de Cristo. Eu não vou ser edificado, eu não vou ser transformado, eu não vou crescer numa vida cristã, eu não vou me desenvolver espiritualmente vivendo uma vida rasa em Cristo Jesus. Não tem como, é impossível nós nos desenvolver em Cristo, sermos desenvolvidos no Espírito, levando uma vida mediana, uma vida medíocre em Cristo Jesus, uma vida rasa. Paulo exorta os colossenses aqui falando, olha, vocês precisam continuar vivendo em Cristo enraizados. E raiz, meus irmãos, é a parte aonde ninguém vê. Raiz é a parte onde vai profundo. Profundo, fica escondido. E é essa raiz, lá no profundo, que demonstra a árvore por fora. E também é dessa raiz aonde você vai extrair as vitaminas, o alimento necessário para que essa árvore se desenvolva. E que essa árvore dê frutos. Então nós precisamos querer buscar uma vida profunda em Cristo Jesus. Em todas as áreas. Eu particularmente acho contraditório, um tanto ridículo falar, não, todas as áreas da sua vida devem ser impactadas por Cristo. Isso é óbvio.
A tua vida é a tua vida por completo, ela deve ser enraizada em Cristo Jesus. A tua vida por completo, ela depende de Cristo. E ela deve ser submergida na presença de Deus, deve ir para o profundo, não permanecer na superfície. Amém? Então, Salmos, capítulo 1, versículo 3, para trazer embasamento para esse ponto de raiz, né? Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Perceba que a árvore plantada junto aos ribeiros, né, que, como diz aqui o texto, que dá o seu fruto na estação própria. Sabe, essa raiz que está lá no profundo, ela vai absorver esse alimento e ela vai dar frutos na estação própria. Sabe, é importante a gente pensar que ser e estar edificados em Cristo não significa frutificar sempre, todos os dias, em todos os momentos, em todas as estações. Mas significa frutificar no momento certo, na estação certa. Mas aqui diz, cujas folhas não caem. Sabe, estar enraizado em Cristo não significa frutificar todos os dias, mas significa que as folhas não caem. Isso quer dizer que sempre nós vamos estar sustentados, preparados, em avanço, crescendo, contínuo, para viver aquilo que Deus tem para nós. As folhas nunca caem, a árvore não murcha, ela não desfalece, nunca, porque ela está enraizada, ela está plantada junto aos ribeiros de águas. No momento certo ele dá fruto, mas as suas folhas nunca caem. As suas folhas não caem, você permanece em Cristo Jesus, firmado, edificado, constante. Constante. As folhas nunca caem significa você estar constante em Cristo Jesus. Segundo ponto desse tópico aqui é edificados. E edificados eu quero trazer um ponto que um versículo de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Diz o seguinte: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Meus irmãos, para nós sermos edificados em Deus, nós não podemos ter duas fontes de água, nós não podemos ter duas fontes de pesquisa, nós não podemos ter duas fontes, dois pontos de partida. A palavra de Deus vai dizer que Cristo é a pedra angular. Só para te explicar brevemente aqui, a pedra angular era uma pedra onde antigamente, nas construções antigas, essas edificações eles colocavam uma pedra posicionada onde todo o restante da edificação ia ser guiada por essa pedra. Tinha que estar alinhado com essa pedra. Então, trazendo para a nossa vida prática, estar edificados em Deus é olhar para Cristo e a partir dele nós viver a nossa vida. Toda a nossa vida, tudo que nos envolve deve estar sempre apontados para Cristo. Se a palavra de Deus aprova, então está edificado. Se a palavra de Deus não aprova, então você deve se desfazer disso, descartar isso, para que você permaneça edificado em Cristo, para que essa obra que ele começou em nós continue avançando. Caso contrário, você vai estagnar, você vai parar. Você vai parar na beira do caminho. Enraizados, profundidade e edificados é firmeza, irmãos. Firmeza é Cristo. Eu vou estar edificado onde? Onde vai ser o meu fundamento? Aonde eu vou colocar os meus pés de maneira firme? Aonde eu não vou pisar em falso? É em Cristo Jesus. Ele é a pedra angular. Ele é o ponto de partida. Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2 e 20 ao 22 diz assim:
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina ou pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Aqui tem uma questão que a gente muitas vezes não presta atenção. Diz o seguinte: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Irmãos, toda a palavra de Deus, ela foi escrita por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. E tudo que está na palavra de Deus deve ser levado em consideração. E somente o que está na palavra de Deus deve ser colocado como fundamento. Sabe por quê? Porque os profetas e os apóstolos, os profetas que escreveram o Antigo Testamento e os apóstolos que escreveram o Novo Testamento, todos eles vão apontar para onde? Para Cristo, que é a pedra de esquina, que é a pedra angular, que é o ponto de partida para você ser edificado, para que Ele mesmo venha continuar e concluir a obra que Ele começou na minha e na tua vida. Então, tudo que você for absorver, intelectualmente falando, mentalmente falando, espiritualmente falando, deve estar baseado no que os profetas e os apóstolos deixaram para nós, escritos na palavra de Deus. Porque isso sempre vai apontar para Cristo. Amém? Próximo ponto. A firmeza na fé e gratidão. Olha só. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Sabe, uma das coisas principais nos nossos dias, agora é específico para nós, nos nossos dias, é que nós temos uma vida onde a gente vive se comparando com os outros. E antes de eu dar continuidade no que eu vou falar, eu gostaria de continuar esse texto. Versículo 8 do mesmo texto de Colossenses capítulo 2. Diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os princípios elementares deste mundo? Quais são? Esse mundo, irmãos, esse sistema mundano se baseia, se fundamenta em quais princípios elementares? O que é ter uma vida abençoada para esse mundo? O que é ter a vida dos sonhos para esse mundo? Quais são os principais objetivos desse mundo na vida de alguém? Quando uma pessoa neste mundo que adere ao sistema desse mundo, ela quer ter uma vida, um objetivo de vida, quais são os princípios dela? E Paulo vai tratar exatamente desses princípios no livro de Colossenses. Olha só o que ele diz. Assim façam morrer, capítulo 3, versículo 5 de Colossenses. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então, para sermos edificados em Deus, precisamos viver agora em Cristo. E olha o que Paulo fala para aqueles que são edificados em Deus. Versículo 12 do capítulo 3. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito.
Então, meus queridos, quando a gente fala de firmeza de fé e gratidão, sabe por que muitas vezes a gente fica cambaleando na fé? Porque não temos gratidão. E sabe por que não temos gratidão? Porque nós comparamos a nossa vida com a vida que o mundo propõe, a vida que as pessoas mundanas, que as pessoas que são adeptas ao sistema mundano, elas têm. Nós comparamos a nossa vida com a vida delas, e aí nós perdemos o senso de gratidão pela vida que nós temos. Todos nós somos afetados pela comparação. E por isso nós não aprendemos ou não conseguimos ter gratidão constante pela vida que nós temos hoje. Pelas coisas que temos hoje, pelas condições que temos hoje. Isso não tem a ver com conformidade, isso não tem a ver com ter uma vida estática. Não, já que eu sou contente com o que eu tenho hoje, então eu vou ficar aqui, eu não quero mais nada. E isso diz respeito não somente a coisas materiais, mas espirituais, a objetivos de vida, pessoais, desenvolvimento pessoal. Eu tenho gratidão por isso, então tá bom assim, eu não quero mais não. Perceba que nós estamos sendo continuamente edificados em Cristo. Então é um avanço, é uma obra que começou, está continuando e ela vai se concluir quando Cristo voltar e buscar a sua igreja e estabelecer o seu reino. Mas até lá, nós precisamos entender o que é ter gratidão. E para isso nós precisamos olhar para Cristo. E não para as pessoas que esse mundo classifica como bem-sucedidas. Quando nós temos gratidão, nós conseguimos firmar a nossa fé. Firmar a nossa fé, porque a fé ela não é um sentimento onde a gente acredita que coisas possam acontecer, mas é a permanência no caminho de Cristo. Fé é permanecer em Cristo, custe o que custar. Você quer ser uma pessoa edificada em Deus? A sua fé deve permanecer sob qualquer circunstância. E para isso você precisa ser grato a tudo aquilo que Deus já fez por você. E eu preciso destacar que Ele pagou o meu e o teu pecado na cruz. E Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte, venceu o pecado e pagou por essa dívida. Pagou, tirou a culpa que estava sobre nós. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Abra comigo aí. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então perceba que nós não vamos conseguir ter uma fé edificada, uma fé firme e gratidão a Deus sem estudar, meditar na palavra de Deus. Outro versículo, Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firme a nossa confissão. Você confessa que Cristo é o teu Senhor? Se sim, então essa confissão deve ser firme em toda a tua vida. Reter, quando o texto aqui de Hebreus fala reter firme essa confissão, é guardar, proteger essa confissão. Nada neste mundo, nada que eu possa ter, que eu possa passar, que possa acontecer comigo nessa vida, vai tocar na confissão de fé que eu tenho, que é Cristo Jesus, ressurreto. Isso é reter a nossa confissão de fé. E através dessa atitude, nós vamos permanecer sendo edificados em Deus. Para nós concluir, irmãos, ser edificados em Deus não é nós sermos emocionados momentaneamente. Nós não vivemos por emoções. Alguns estudos atrás a gente falou sobre as emoções. Então, viver em Deus, edificados em Deus, não é ser emocionado. Não é viver por emoção, por sentimentos. Não é. Não é ter uma aparência religiosa. Não é simplesmente você participar das atividades da igreja.
É muito mais do que isso, é estar firme em Cristo, é permanecer com a tua fé inabalável. É crescer, irmãos. É crescer na palavra de Deus. Crescer. Crescer e se desenvolver. Sabe o que significa crescer e se desenvolver na palavra de Deus? É entender o que a palavra diz. Não por uma perspectiva minha ou de alguém, mas uma perspectiva que os apóstolos e os profetas já deixaram. Sabe, buscar uma teologia firme, saudável, uma teologia segura, para que você venha entender os assuntos, as doutrinas da palavra de Deus. Isso é ser edificado em Deus. Ser edificado em Deus, irmãos, é entender que você é sustentado não pelas suas próprias mãos, mas pela graça de Deus. É entender que você e eu somos fracos e dependemos, carecemos da graça de Deus. Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Então precisamos estar ligados nele, andar nele. E eu finalizo com um texto de Mateus capítulo 7, versículo 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Irmãos, Cristo é a rocha. Cristo é a pedra angular. E nós conhecemos a Cristo. Lembra da pergunta lá do início do estudo? O que Cristo faria nesse momento? Você só vai saber o que Cristo faria em determinado momento quando você conhecer a Cristo. E nós conhecemos a Cristo não de fonte da nossa própria cabeça, mas através da Bíblia, através das Sagradas Escrituras, através do estudo da meditação na palavra e no Evangelho de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Fique com esse estudo bíblico, fique com essa palavra, que isso possa te auxiliar, né, te fortalecer na fé e te edificar em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo estudo.